Olá, professora Maria Inês. Hoje eu vou falar de Guimarães Rosa com vocês, né? Aproveitar que aquela novela Campo Geral está na lista, né? E vou complementar. Não vou fazer uma análise profunda, vou fazer um apanhado da obra, né? Da vida do autor, das características, e depois eu fecho, né, com um comentário crítico do Miguelinho. Combinado? Então tá, vou compartilhar então, para termos aí, né, mais elementos, né, para darmos a aula. Aqui, então vamos fazer assim. Isso. Aí está o Guimarães, mais novo, né, e depois ele mais velho, com os gatos, esses gatos sempre presentes, né, na vida do autor. Muito bem. Para se apresentar, eu escolhi ele mesmo. Ele mesmo vai se apresentar. Claro, vou ler, né? Porque eu não tenho essa gravação. Mas ele mesmo vai se apresentar. E aí tem uma curiosidade muito, muito interessante no início aí, ó. Que nasci no ano de 1908, você já sabe. Você não deveria me pedir mais dados numéricos. Minha biografia, sobretudo minha biografia literária, não deveria ser crucificada em anos. As aventuras não têm tempo, não tem princípio nem fim. Vou parar aqui. 1908, uma data expressiva, né? É a morte de Machado de Assis. Né? Coincidência? Não sei. Né? Eu acredito que seja alguma coisa bem interessante, porque dizem que o Machado começou e o Guimarães termina, né? Eu não vejo assim. Eu acho o Machado o velho e o Guimarães o novo. Né? Então, para mim, continua. Né? E aí, mais a coincidência, né, de nascer no mesmo ano que Machado morreu. E ele vai apresentar aí a vida literária dele. E aí ele vai começar a falar dos livros. Ó, meus livros são aventuras. Para mim, são minha maior aventura. Escrevendo, eu descubro sempre um novo pedaço de infinito. Vivo no infinito. O momento não conta. Vou lhe revelar um segredo. Creio já ter vivido uma vez. Nesta vida, também fui brasileiro e me chamava João Guimarães Rosa. Quando escrevo, repito que vivi antes. E para essas duas vidas, uma apenas não me é suficiente. Vamos lá. Guimarães era um sujeito que pesquisava muito, ele tinha insônia, e ele ficava à noite em claro, e ele usava a insônia, né, que foram anos na vida dele, para pesquisar línguas. Ele tem fluência em 9 línguas e pesquisou mais de 50 línguas. Isso ele fez por prazer. Uma outra coisa que ele é muito entendido é das religiões. Ele estudou todas as religiões, todas, né? E aqui ele fala de uma coisa muito interessante, porque ele diz assim, olha, creio já ter vivido uma vez nesta vida, também fui brasileiro, e me chamava João Guimarães Rosa. Uma suspeita que tem aí, né, de que ele já viveu uma vida. E o Guimarães, ele tem uma frase que é muito interessante, que ele fala, né, em vários momentos isso, diz que a gente não morre, a gente se encanta. Né? Então, ele acredita que há continuidade. Né? O Deus dele, né, é um Deus que dá continuidade à vida. Então, a vida é eterna. A morte é só uma travessia. Travessia é a palavra-chave da obra dele. Então, se ele já viveu uma vez, ele acredita em reencarnação. Então, poderíamos pensar no kardexismo. Quase toda a obra dele, vocês podem observar, tem uma religião que aparece. Ele não tem nenhuma religião específica. Ele diz que acredita em Deus. Vamos continuar. Em outras palavras, gostaria... Opa, pulei. E para essas duas vidas, uma apenas não me é suficiente.
Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Rio São Francisco passa em Minas, né? Aí ele continua. O crocodilo vem ao mundo como um magister da metafísica, pois para ele cada rio é um oceano, um mar de sabedoria, mesmo que chegue a ter 100 anos de idade. Gostaria de ser um crocodilo, porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma do homem. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como os sofrimentos dos homens. Amo ainda mais uma coisa de nossos grandes rios, sua eternidade. A essas alturas, você já deve estar me considerando um charlatão ou um louco, né? Então, aí vem a paixão dele pelos rios, pelos bichos, né? E ele fala do crocodilo, um bicho tão primitivo, né? Com seus mistérios. E ele mostra, né, esse crocodilo fora do rio e dentro do rio, né? Fora do rio, ele é ágil, rápido, sagaz. Dentro do rio, tranquilo, né? Nas profundezas, né? Então, aí vem o homem, né? O homem agitado no mundo em que vive, por dentro, uma tranquilidade, uma profundidade imensa. Tá aí o que ele vai estudar conosco, né? O homem, o universo, único verso, indivíduo único, ou seja, o homem, o ser. Muito bem. Como que como é que eu vejo a obra, né, do Guimarães? Tem gente que escuta regionalista. Então, é regionalista, porque toda a obra dele se passa em Minas Gerais, que é a terra dele. Só que é um regionalismo revitalizado, ou seja, universal. Então, quando ele coloca a palavra sertão, né, ele não quer dizer sertão, ele quer dizer ser tão. Ser ao ser humano, tão homem, tão mulher, tão universo, é tão de intensidade. O ser tão está em toda parte. A espiritualidade, ele diz que a fé não é um sistema, ele acredita em Deus. E a palavra-chave da obra dele é travessia, né? Já que ele acredita que já viveu mais de uma vez, né? Então, ele retorna e vai retornando. Então, existe uma travessia para que o retorno aconteça. Uma outra palavra mágica na obra do Guimarães é a resiliência, ou seja, a aprendizagem de lidar com o outro. O bem e o mal, tema base, ou bem e mal. Bem ou mal, o conflito, ou bem e mal? A resposta só vem dos livros. E nós vamos analisar o indivíduo em construção, ou seja, o homem na sua visão universal. Então, existe o regionalismo? Existe, mas ele não está preocupado com o regionalismo como um Graciliano, como uma Raquel de Queiroz, que é para mostrar as questões sociais. Ele está mais preocupado com o homem, né? O sertão está em toda parte, o sertão é o mundo. Então, é um regionalismo universal. Isso quer dizer que o homem que está lá é o mesmo homem que está cá, é o mesmo homem que está acolá, tá certo? É o ser. Então, muito bem. Vamos falar um pouquinho aí da origem dele, né? João Guimarães, ele é conhecido como Guimarães Rosa, ele nasceu em Codisburgo, Minas Gerais, em 1908, no dia 27 de junho. Morreu dia 19 de novembro, dia do índio, né, no Rio de Janeiro. Foi um dos mais importantes escritores brasileiros de todos os tempos. Era médico e também foi diplomata. Bem, escreveu contos, romances, crônicas, novelas, né? Todos os textos ambientados no sertão brasileiro, ou seja, Minas Gerais.
E a obra destaca-se pela inovação da linguagem. Então, além de escritor, ele é um linguista, um estruturalista, um inventor de palavras, ou seja, neologista, né? Um sujeito que cria neologismos, né? E aí a influência dos falares populares e regionais, além da invenção. E para inventar, ele usa os processos de formação das palavras da língua portuguesa. Biografia. Eles eram 7, né? Autodidata, começou a estudar muito novo, né? Idiomas por conta própria, por causa dessa insônia que ele tinha, e a noite para ele era maravilhoso, ele gostava de estudar. Começou pelo francês quando ele tinha 7 anos. Falava português fluentemente, alemão, francês, inglês, espanhol, italiano e esperanto. Bem, foi criado na casa dos avós, em Belo Horizonte. Lá ele começou a estudar, né? Estudou o primário. Depois estudou secundário num colégio chamado Santo Antônio, já em São João del Rei. Voltou aí à casa da mãe, né? Depois voltou para Belo Horizonte, onde se formou a parte básica e até o acadêmico, né? Porque 16 anos era quando eles iam para a universidade, não é como hoje, né? Em 1925, matriculou-se então na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, tinha 16 anos. Estudou, né? Quando foi em 30, ele se casou com a Lígia Cabral Pena, ela tinha apenas 16 anos, teve 2 filhas, a Vilma e a Agnes, e nesse ano ele se formou e passou a exercer a profissão em Itaguara, bem no ano que, né, ele se forma aí. Depois foi para Itaúna, né, ficou 2 anos lá, e nesse lugar é o lugar que ele mais teve contato, né, com os regionalismos, né, do sertão e os falares populares. Ele tinha um hábito de anotar tudo num caderninho. Depois, quando ele começou a escrever, ele adaptava. Bem, voltou para Itaguara, né, servia como médico voluntário da Força Pública, da Polícia Militar. Durante a Revolução de 32, em São Paulo, né? 1963, foi para Barbacena, oficial médico do 9º Batalhão de Infantaria, aprovado em concurso do Itamaraty, e depois foi para a Europa como diplomata e na América Latina. Bem, a carreira diplomática, ela veio como primeira função, né? Superou o médico, o cargo de cônsul adjunto do Brasil em Hamburgo, na Alemanha, ficou de 38 a 42, bem no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ele auxiliava ajudava os judeus a fugir para o Brasil, né? Emitiu ao lado da sua segunda esposa, Aracide Carvalho Guimarães Rosa, cotas legalmente estipuladas para essa ação humanitária, né, num período de pós-guerra, né, e ele teve reconhecimento do Estado de Israel. E aí, né, essa segunda esposa dele foi homenageada no Jardim dos Justos, entre as Nações, no Museu do Holocausto em Israel. Uma história bem bonita, né? Bem, aí ele tinha sido convidado para se candidatar a uma cadeira na academia, ele não aceitou. Quando ele voltou de toda essa caminhada, né, que eu acabei de citar, ele foi convidado novamente para a academia, ele não aceitou, né? Ele só vai aceitar a partir de 1963, né? E ele vai aceitar, vai ser eleito por unanimidade e vai tomar posse. Um discurso maravilhoso, numa emoção linda. Ele adiou a cerimônia de posse por 4 anos. Então, votaram nele, e ele só fez a cerimônia de posse 4 anos depois.
Parece que ele estava adivinhando, né? Porque ele resolveu assumir mesmo em 1967 e afirmou: a gente morre é para provar que viveu. Faleceu 3 dias depois, no Rio de Janeiro. Né? Depois que ele assumiu, literalmente, né, que ele fez o discurso, ele morreu. Parece que ele estava adiando a própria morte, né? Infartou e dizem, né, que é um mistério inexplicável. É porque parece que ele anunciou a morte dele, né? É uma coisa estranha. É uma morte previamente anunciada e marcante, né? Então, o pessoal ficou meio, né? E a gente vê esse dado num livro chamado Grande Sertão Veredas, né? Ele fala sobre isso. É um mistério. Bem, qual é o contexto literário dele? Ele faz um realismo mágico, um regionalismo universal, né? Ele inventa palavras, neologismos, cria palavras a partir de outra, ele junta, ele une, né? Aí nós temos a composição, a derivação e os outros sistemas, né? Na literatura, Guimarães é um grande sucesso. Por quê? Né? Por causa desse serviço que ele faz com a linguagem. Né? Então, ele potencializa, né, a história, né, com o trabalho linguístico que ele prepara para nos contar essa história. Ela fica mais envolvente, ela chama muito mais atenção. Né? Então, é como se fosse uma metamorfose. Né? Ele tem vamos dizer assim, o casulo, e aí ele sai do casulo, se fosse uma borboleta. Então, tem a linguagem normal, quando você vai ver a linguagem dele, é totalmente renovada, é totalmente outra imagem. Né? Então, aí está uma nova forma de se fazer literatura. Quais são as obras? Magma, 1936 é a primeira, no mesmo ano que o Graciliano publicou Angústia. Depois, em 1946, por causa da carreira, né? Aí vem o Sagarana. 1947, com o Vaqueiro Mariano, que é uma novela. 1956, Corpo de Baile, 7 novelas. 1956, o primeiro romance único, Grande Sertão Veredas. 1962, Primeiras Histórias. 64, Campo Geral, é só Miguelim. 65, Noites do Sertão. 67, Tutameia, Terceiras Histórias, são contos. 69, Estas Histórias, obra póstuma. E 1970, Ave Palavra, póstuma também. Essas são as obras, né? E aí eu vou falar um pouco do Miguelim, né? Bem rapidamente, para vocês não se cansarem, né? A gente também não estender muito, tá? Eu escolhi o Miguelim por causa da FUVEST, né? Então, aí está o começo do Miguelim, é uma novela. A novela, vamos fazer uma comparação, conto, a novela e o romance. O conto é uma cena só, curto, né? Aí vocês têm vários contos do Machado, próprio Guimarães, né? Existem contos mais longos, como o Alienista, os contos de Sagarana, que são grandes, né? E a novela, ela é maior que o conto, ela é em 60, 70 páginas, um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Mas ela gira em torno disso. E o romance, quantas páginas eu quiser, sempre acima de 150, né? E é romance. Né? E aí a diferença da novela para o romance é que a novela tem um núcleo, todas as histórias estão ligadas, né, a esse núcleo. No romance, não. Eu posso ter várias histórias e um núcleo, esse núcleo é independente das histórias. Daí o Grande Sertão Veredas, que não deixa mentir, tá certo? Então, o Miguelim, que é o protagonista do Campo Geral, ele faz parte de um livro, que é uma novela, né? Então, começa ele fazendo uma viagem com o tio Terês, que ele vai ser crismado. Então, ele vai sair do Mutum, onde ele mora, e vai fazer a crisma, o tio Terês que vai levá-lo a cavalo. E lá na cidade, ele escuta um
homem falar que o Mutum é lindo, que o Mutum é bonito. E o Miguelinho, ele precisa ouvir as pessoas falando, porque ele não consegue falar com o olhar dele, ele precisa do olhar dos outros. Por quê? Porque o Miguelinho ele tem miopia. Ninguém sabe que ele tem miopia. Ele só fala que o Mutum é lindo. E todos lá na casa falam que o Mutum não é bonito, que o Mutum é feio, principalmente a mãe dele, a Nhanina. E isso incomoda o Miguelinho, porque ele gosta muito da mãe. E quando a mãe fala que o Mutum é feio, ele entristece, porque ele acha a mãe linda e o Mutum também, é tudo lindo para ele. Tanto que você vê, ó, Mutum, lê ao contrário, Mutum também. Tá vendo? Para vocês terem uma ideia, né? O que é o Mutum? É uma vereda, né? É um lugar no sertão onde se planta, onde se colhe, onde se vive. É um lugar bonito. E a mãe, quando ela vai à janela, ela vê os montes, né? Ela fala que os montes escondem o que está do lado de lá. Ela quer ir embora dali, ela não gosta. Ela se casou, ela tem filhos, né? Mas ela não é tão feliz, né, com esse marido. O marido é grosseiro, né? Ele agride, ele é agressor, né? E ela não consegue sair desse casamento. Só que ela tem um caso com o tio Terês, que é irmão do marido dela. Ninguém sabe disso. As crianças não sabem. E o tio Terês, ele é amigo do Miguelinho. O Miguelinho adora o tio Terês. Ele é o grande exemplo, mais que o pai. Porque o pai não gosta muito do Miguelinho. É nítido, o pai bate, põe ele de castigo. Qualquer coisa que o Miguelinho faz, o Miguelinho fica de castigo. Ele tem 8 anos. Ele tem um irmão, o Dito, com 6 anos. E o Dito é quem apoia o Miguelinho, é quem ajuda. Se o Miguelinho fica de castigo, o Dito senta perto, porque ninguém pode conversar quando o Miguelinho está de castigo. Aí o Dito fica perto. E quando alguém questiona o Dito, ele fala assim, mas eu estou de lado, eu não estou conversando. O Dito é um garoto que ele tem resposta para tudo, ele tem sabedoria. E parece que ele veio ao mundo para ajudar o Miguelinho, porque o Miguelinho é mais sensível, ele não tem a sabedoria do Dito. Ele se enrosca muito para sair das situações, E o pai parece que adivinha isso, porque o pai acha o Miguelinho muito sensível e o pai não tem admiração, pelo menino, pelo contrário. Ele tem um irmão mais velho chamado Liovaldo, que está fora dali, está estudando num outro lugar, tem as 2 irmãs, então a avó, que mora ali, a cozinheira, e os vaqueiros, e os peões, que trabalham ali com o pai. A terra não é deles, é meieiro que fala, ele paga uma porcentagem para ficar ali, o pai não é o dono, da terra, e o pai dele é chamado Inhobero. Então, Inhobero é irmão de Terês, E aí, quem vai perceber, que a Nhanina trai Inhobero é a Isidra, a avó, ou seja, a mãe. E ela vai sugerir que o Terês vá embora, porque senão o Inhobero vai matá-lo. Se ele descobrir, ele vai matá-lo. E o Terês vai embora. O Miguelinho vai ficar muito triste com isso. Então, aí a gente tem. Também nessa volta, tem os cachorros, tem vários cachorros na fazenda, no Mutum, E tem uma cachorra que o Miguelinho ama, que é Pingo de Ouro, e o pai dá a cachorra embora. Chegam uns viajantes lá, o pai dá a cachorra embora, para deixar o menino triste, parece que ele adivinhava, Ele gostava de fazer maldade para o menino. Ele chora por causa da cachorra, mas não adianta nada. O pai dá a cachorra embora. Muito bem. O Miguelinho tem um momento de quase morte, que ele se engasga com um osso de galinha, então ele chega assim muito perto da morte, Aí tem um homem, que ele é eu não sei se é médico, acho que não é médico, é uma espécie de gente que mexe com ervas, Ele vem a pedido da Nhanina
né, para consultar o Miguelinho. O Miguelinho estava doente, né? E ela estava muito preocupada, porque estava muito magro, né? E ele tem um filho chamado Patori. E esse menino é do mal, né? E o Miguelinho tem muita paciência com ele. Só que é assim, né? Ele... Não adianta falar, né? Com o Patori, ele até desiste, porque ele sabe que não vai adiantar nada falar, né? E aí o Miguelinho, ele pega uma discussão com os pais, né? E aí ele vai e abraça a mãe, né? Para dizer que ele fica do lado da mãe, né? Aí o pai vai castigá-lo, né? Põe o Miguelinho de castigo, bate nele, dá uma surra nele, né? E fica sempre castigando o menino. E ele não gosta do pai, né? E é recíproco, o pai também não gosta dele, né? Bem, quem acaba intermediando tudo sempre é o dito, né? Então, aqui, ó, a nova, depois dessa briga com a mãe, né? O pai, ele resolve botar o menino para trabalhar, né? E ele tá andando assim, né? Para ir onde o pai mandou, né? Aí ele ouve alguém assoviando assim, ele vê. Aí é do tio Terês. Queria que ele desse um bilhete para a mãe. E ele fica em dúvida se ele dá, se ele não dá esse bilhete. Ele sabia que não era bom, porque ele tinha visto briga, né? Ele não sabia o que era, mas ele não entrega esse bilhete. E aí o tio Terês fala, olha, depois eu vou te cobrar, né? Quando o tio Terês, aí ele adia, né? Ele tenta evitar encontrar o tio Terês, né? Até que um dia o tio Terês o encontra, e aí ele fala, ele chora, né? Ele fica nervoso. Ele fala, eu não tive coragem de entregar esse bilhete, me perdoe, tio, mas eu não entreguei esse bilhete para minha mãe. Eu não achei que deveria entregar. Se você ficar magoado comigo, você pode ficar. Aí o tio era um sujeito do bem, né? Bem o contrário do pai, sabe? Era um sujeito tão sensível quanto o Miguelinho. Aí o tio abraça ele, fala, não tem problema, né? Tudo bem. E fala para ele esquecer isso, né? Bem, nós vamos ter depois a Nhanina e o Luiz Altino, né? Vai chegar um peão lá no sítio para trabalhar, né? E aí ele vai ficar na casa. E o Bero põe ele dentro de casa, que é o Luiz Altino. O Luiz Altino tem um louro, um curupaco, né? E depois a Nhanina vai ter um caso com ele também. Só que agora, né, o Inhobero vai descobrir. Esse é o problema. Com o tio Terês, o Inhobero não descobriu, mas com o Luiz Altino, o Inhobero vai descobrir, né? Dito e Miguelinho tiveram uma discussão, depois eles se recuperam, fazem a reconciliação e a amizade deles é profunda, né? Aí vai ter uma época que as coisas vão começar a dar tudo errado, né? Os cachorros morrem, né? O tamanduá invade, né? Mata os cachorros. A Dona Isilda vai embora, né? O que mais que tem lá? O Miguelinho ficou doente, né? E é como se aconteceu um monte de coisa ruim, né? E aí o Leovaldo volta, que é um menino também, né? Complicado, sabe? É um menino que não respeita muito, né? Então há um amigo do Miguelinho lá, esse irmão bate nesse amigo, o Miguelinho vai interferir, porque esse menino é bem pequeno, né? E aí o pai dá uma surra no Miguelinho, uma surra sem tamanho, sabe? Imensa, né? De raiva, achando que não era ele o errado era o Leovaldo. Mas o pai achou que era Miguelinho. Aí depois ele vai lá e solta todos os passarinhos. O Miguelinho era muito assim apegado, que o tio Terês tinha ensinado ele, né, a pegar os passarinhos, a cuidar. Ele vai lá e solta todos os passarinhos, né? E o Miguelinho, ele quebra todos os brinquedos, ele mesmo. Olha o amadurecimento dele. Mas vai acontecer algo muito triste, né? O Dito, ele vai cortar o pé e ele vai pegar tétano.
e as condições ali não são nada boas, né? E a família até socorre o Dito, mas não adianta, o Dito vai morrer de tétano, né? Aí o pai tinha batido nele, o Dito morreu, né? O Leovaldo voltou para infernizar a vida de todos, né? A mãe tá de caso com o Luiz Altino, é claro que o menino não sabe, mas vai ser outra desgraça, e o pai vai descobrir e vai matar o Luiz Altino e depois ele vai se matar, né? Então as coisas realmente, né, acaba tudo, né? Então, quando ele quebra os brinquedos, ele dá adeus à infância, ele vai amadurecer. Ó, Bero mata e se mata. A indiferença de Miguelinho em relação a Teresa e a Nina. Quem que volta com a morte do Bero? O Teresa. Aí a avó fala, pelo amor de Deus, foi embora, ela vai embora de lá, né? Aí passa um tempo, né? Aparece lá um médico pedindo abrigo, era comum naquela época, né? Os médicos andarem pelo sertão, e ele vem pedir para passar uma noite ali, né? E o Miguelinho vê o óculos, né, no rosto do médico, né? E o médico percebe que quando o Miguelinho olha para ele, ele aperta os olhos, né? Sabe quando você não enxerga, você aperta os olhos? Ele, que é isso? Aí ele tira. Isso é um óculos, né? Põe, aí Miguelinho põe. Quando ele coloca o óculos, ele enxerga pela primeira vez tudo. O Mutum, ele fica assim, sabe? Assim, admirado, porque ele vai enxergar. Ninguém sabia que o Miguelinho era míope, só nós, né? E aí, né, a Ciarlinda, né, ela vive contando histórias, que seduzem o Miguelinho, né? E o Miguelinho também aprende, ele é um contador de histórias, né? Quem gostava muito de ouvir as histórias era o Dito, né? Antes do Dito morrer, e o Miguelinho ficar contando história a noite inteira para ele. E o Miguelinho contou a história a noite inteira, até o Dito morrer, né? Porque ele queria ouvir o irmão, né? E aí, o que nós temos, né? O médico fala para a Nina, né, que ele vai levar, se ela deixar, ele leva o Miguelinho para colocar o óculos dele, né? E vai levar o menino para cuidar, vai levar o menino para a cidade. E aí ela fala para ele se ele quer ir, né? Ela deixa ele sair do Mutum. Ele pede de novo os óculos para olhar, né? Ele fica com dó assim da mãe, mas a mãe fala: não, filho, aqui não tem futuro, você tem que ver o que é melhor para você. Se você está tendo a oportunidade com o doutor, vá, né? E aí a gente tem a saída do Miguelinho do Mutum, né? Então, a saída do Miguelinho do Mutum coincide com a saída, né, de um menino que saiu novo de Codisburgo para estudar, né, que é o próprio Guimarães Rosa, né? Então, algumas coincidências, né, apenas. Tá certo? Então, tá bom. Eu fiz aí um apanhado geral, né, para vocês se animarem e lerem o livro, tá certo? E curtirem Guimarães Rosa, que vale muito a pena, né? Então, aproveitem a aula, né, para ler o livro. E até a próxima. Beijo a todos.